Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Júlia Porto e esse é o canal Visão de Estudo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre ser autodidata em todos os vídeos, dependendo da abordagem, né? A gente pode falar mais de uma coisa ou de outra, mas o tema sempre vai ser por que você deve ser autodidata e como que você pode fazer isso, né? Te dar ferramentas. Na aula de hoje a gente vai falar da primeira delas, mas antes de tudo isso você precisa entender que você que está na inércia, nessa quarentena, que você está com medo de aprender algo novo ou medo de aprender alguma coisa que você já sabe e se aprofundar nisso, esse seu medo ele tem a ver com julgamento, mas não só de outras pessoas, mas o julgamento que você faz de você mesmo. E quando eu digo isso, né, essa coisa do julgamento e de você ensinar você mesmo, eu sempre falo para os meus alunos que você precisa ser autodidata, mas eles aí rebatem, né? Então, Júlia, eu não preciso de um professor, eu posso aprender literalmente sozinho, e não é bem assim, todo mundo precisa de um professor, né? Mas a questão é, quando você começa a enxergar as coisas como uma pessoa autodidata, você passa a entender que tudo e qualquer pessoa e qualquer coisa no mundo pode passar a ser o seu professor, e não necessariamente a sala de aula e um professor que está lá na sua frente. Ou seja, você passa a entender que tudo é aula, né? Seus irmãos, seus pais, seus avós, a sua família, né? Pessoas que passam pela rua, outdoors, tudo pode ser a sua aula. E eu tenho inclusive um professor que diz que isso, tudo é aula, né? E a gente não acredita nisso porque a gente subestima um pouco o processo de aprendizado, quando ele não é tradicional. A gente julga, né? E a gente julga os outros, mas também julga a gente mesmo. Então a gente precisa falar sobre a universidade, os cursos, as capacitações, pós-doutorado, seja o que for, parar de falar sobre isso tudo como se fosse um fim e não um meio para fazer alguma coisa. Porque o que a gente vê sobre todos esses cursos, seja qual nível for, a gente vê isso como um fim, ou seja, como uma coisa que a gente tem que fazer e pronto. Mas não é. São um meio para a gente atingir um objetivo. E esse objetivo, lógico que só você que pode falar. E eu quero te ajudar a pensar diferente disso, né? Praticamente toda a nossa cultura, ainda mais no Brasil, é ligada a essa coisa do instrucionismo, que, ou seja, é você ter um professor e um conteúdo ali na sua frente, você se ligar único e exclusivamente nesse instrucionismo, ou seja, na instrução que o professor está te dando. E a gente precisa quebrar um pouco essa barreira. E a gente precisa disso porque quando a gente se concentra só no que o professor está falando, em tudo que ele é, a gente passa a deixar de ter as nossas ideias gradativamente. A gente passa a perder o nosso processo de criatividade. E isso é muito perigoso, porque aí a gente começa a não querer ler, a não querer fazer pesquisa. E é exatamente o interesse por outras coisas e as pesquisas que movimentam o mundo, que movimentam a tecnologia. E eu quero te ajudar a alcançar esses degraus, né? Então, para ser autodidata, a gente precisa inverter esse jogo, né, que retira o nosso processo criativo. E cara, a gente precisa começar a parar para pensar que o mundo ele tem muitos problemas para serem resolvidos e pessoas resolvem esses problemas. Só que não são qualquer pessoa, sabe? Não é uma pessoa que faz tudo igual todos os dias. É uma pessoa que tem tesão por fazer coisas difíceis. Por fazer coisas que são difíceis e quando ela não consegue, ela tenta de novo, e de novo, de novo, até que dá certo. É pelo esforço e pela disciplina de aprender alguma coisa que não está fazendo sentido na sua cabeça por algum motivo ainda, mas não é para sempre. Então, eu dou aula de inglês já faz 7 anos, já há muito tempo. E mesmo depois de 7 anos, eu continuo recebendo alunos que têm medo de falar inglês, que não quer falar inglês, que tem medo de errar e pensa que eu tô ali pra escutar coisas perfeitas, sabe? E eu sempre digo que eu não sou melhor do que nenhum deles. Eles podem não saber, sei lá, o verbo to be, sabe? Eles podem estar no básico do básico. Mas eu não sou melhor que eles, eu apenas tenho mais experiência. Eu falei mais, eu escutei mais, né? Eu estudei, li e reli muitas e muitas e muitas vezes.
para ser quem eu sou em relação ao inglês e muitas outras coisas. Então eu só tenho experiência. E você que está assistindo esse vídeo, você tem que ter isso em mente se você quer ser um autodidata. A única coisa que está entre você e o que você quer estudar para se aprofundar é o nível de experiência que você precisa para chegar lá, né? Então, é um caminho. Então, você que está assistindo esse vídeo, a gente precisa de 2 frases para continuar nos nossos estudos. Uma, tudo é aula. E segunda, ninguém pode querer mais alcançar o objetivo que você quer, além de você mesmo, tá? Essas 2 coisas são fundamentais. E você quer saber por que o título desse vídeo é ligado ao Google? A dar um Google em você mesmo? Porque o Google ele pode ter muitas respostas do mundo externo. Ele pode te dar recordes olímpicos, enfim, as melhores pessoas que enfim, mudaram o mundo. Pode te falar as melhores faculdades para estudar. Cara, te dá questão de prova. Ele tem resposta para tudo, literalmente, no mundo externo. Mas o Google ele não tem o poder de te dar respostas sobre você mesmo e sobre o que você pode fazer para se tornar a melhor versão de você mesmo. O Google ele não pode te dar isso. Então, por isso que você precisa, você que está assistindo esse vídeo, precisa dar um Google em você mesmo. Isso é muito sério, porque a resolução dos problemas que acontecem por aí são resolvidos porque pessoas resolveram olhar mais para dentro delas e parar de olhar para o mundo externo. Porque as mudanças acontecem internamente. Anota isso. As mudanças acontecem internamente. Então, o primeiro princípio autodidata que a gente vai esmiuçar aqui nesse vídeo é o do autoconhecimento. Se você se autoconhece, seus maiores defeitos, qualidades, desafios, habilidades, você pode ganhar o mundo. Então, dentro de você tem a maior Wikipédia do mundo. E você precisa prestar atenção em mim agora que não é porque dentro de você tem o maior Google e o maior Wikipédia que você vai ficar na primeira página de pesquisa. Você não vai colocar lá, refletindo com os seus sentimentos, o que você quer saber e você vai permanecer só nos primeiros 2 links da primeira página. Você precisa acessar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª. E se você não conseguir nas páginas, você vai no Google Acadêmico, você vai na seção de imagens, porque imagens também são textos. Você precisa aprender a ler imagens da mesma forma que você aprende a ler textos. Então, você precisa se aprofundar, se jogar, mergulhar no Google que é você e nessa imensidão que tem dentro de você. E não é brincadeira, galera. As coisas que você posta no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, elas começam na sua cabeça, na sua mente. E tudo que está lá dentro tem um motivo para estar acontecendo, uma crença forte, um motivo. E só você pode ter acesso a isso. É claro que você pode ter ajuda, como meditar, como procurar um psicólogo, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer se autoconhecer para poder fazer coisas maiores. Por exemplo, algumas coisas que eu achei no meu Google interno. 5 coisas que eu amo fazer e que eu posso colocar na minha rotina hoje. 10 hobbies que eu gostaria de começar em 2021 e que eu preciso só de 30 minutinhos por semana. Coisas que eu odeio em mim e nos outros que eu vejo, né? Mas eu continuo fazendo. Disciplinas que eu puxei na faculdade, mas que eu acho um saco e eu simplesmente não me interesso por elas. Momentos que me magoaram e eu ignoro isso em mim e por isso eu não estudo coisas relacionadas a isso, por medo. Mas para descobrir isso tudo, eu precisei olhar para mim mesma. Eu precisei dar esse passo desafiador que é conhecer a mim mesma. E você também precisa dar esse passo. Literalmente, tá tudo aí. É muito clichê, eu sei, você precisa se conhecer, mas você precisa para você parar de depender do mundo externo, parar de depender de pensar que digitar as coisas no Google vai te trazer todas as respostas. Alguém precisa te falar isso, porque esse é o primeiro desafio autodidata, conhecer a você mesmo. E por que
que você está disposto a estudar alguma coisa sem a ajuda de ninguém além de você mesmo. E entender que quando o objetivo ele é tão grande, tão gigantesco, que nem mesmo você podia te impedir de realizar esse objetivo, de tão importante que ele é. Só você pode descobrir isso. Porque tudo é aula. E se você para pensar que tudo é aula, rapidamente você vai descobrir essas informações. E aí eu te faço uma pergunta que pra mim foi uma mudança de chave, uma virada de chave. Você quer ser um copo d'água ou você quer ser um rio? Júlia, você fala coisas muito aleatórias, mas pensa comigo. O que significa um copo d'água? Ele é apenas um conteúdo dentro de um recipiente que nunca vai mudar e que, com o passar do tempo, ele só vai evaporar e perder nutrientes. Essa é a definição de um copo d'água pra mim. Em relação ao estudo, né? Não aquele que você bebe. E a definição de um rio, Júlia? Cara, você imagina um rio. Ele vem de uma nascente minúscula que vai se desenvolvendo e ficando uma coisa tão gigantesca que tem força para ultrapassar qualquer outra coisa. Pedra, galho, animais, enfim, ele vai dar o jeito dele de passar por qualquer obstáculo. E o mais maravilhoso de tudo é que, além disso, outras coisas se alimentam do rio. Animais, os próprios seres humanos. Ele tem nutrientes tão abundantes que não é só para ele, não se trata só dele. É sobre todo mundo. É sobre quantas vidas a mais ele pode impactar. Sejam plantas, animais, enfim. E mais ainda, ele sempre caminha em direção a alguma coisa maior, que é o oceano. E antes ele era doce, ele se torna salgado e ele passa a alimentar ainda outras vidas marinhas. Então fica mais gigantesco ainda. Então eu te pergunto, hoje você está se comportando como um copo ou como um rio? Ou se você está identificando isso em você, você quer se tornar um copo ou um rio? Não tem nada de legal em ser um copo. Mas também é uma escolha sua, se você quiser permanecer como ele. Mas eu já te digo que pessoas autodidatas não querem ser o copo. Elas querem aprender tanto e com tanta paixão, com tanto tesão, com tanto desejo, que elas vão se tornar os oceanos mais gigantescos. E que não têm bordas, que não estão presos em um recipiente, que não tem limite. Essa é a reflexão que eu deixo pra você nesse vídeo. E essa pessoa, oceano, pode ser você, mas você precisa se esforçar. Você precisa dar um Google em você mesmo e parar de pensar no externo. Você precisa dar um Google em você mesmo. Porque se você não der, ninguém vai dar por você. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos que são copos e que precisam e que podem, porque só depende deles, se tornarem oceanos. Obrigada.